mais? Vamos falar de eleição municipal agora, porque o PT, gente, quer fazer de 2024 o ano da grande virada eleitoral nos municípios, depois de não ter conseguido eleger prefeito em nenhuma capital em 2020. O plano é ter o maior número possível de candidatos ou de alianças com outros partidos, além de uma grande participação do presidente Lula nessa disputa. No entanto, até este dia, hoje, dia 31 de dezembro de 2023, seguro o Peru, meu amigo, é daqui a pouquinho. O PT só conseguiu definir candidatos em duas capitais: Porto Alegre, no sul do país, e Belo Horizonte, no sudeste. Em São Paulo e Rio de Janeiro, a sigla vai apoiar Guilherme Boulos e Eduardo Paes. Como é que vocês veem essa estratégia do PT nas duas maiores cidades do país? A eleição de São Paulo, pela primeira vez, eu não me lembro em quantos anos, mas não teremos nem PSDB, nem PT, pelo menos até o momento. Não se sabe no ano que vem, né? Não, né? Também em 2020 o PT teve candidato contra tudo e contra todos e foi um vexame. O candidato acho que teve 8% dos votos, sendo que o PT tinha governado a cidade de 2012 a 2016. Agora, eu vejo esses candidatos já pré-candidatos colocados aí pelo PT. Em Porto Alegre, Maria do Rosário. Acho que ela não tem chance. Claro, chance todos os candidatos possuem numa eleição, mas provavelmente não vai ganhar. Em Belo Horizonte, muito difícil, depois do que o PT fez com o governo do estado por lá. No Rio de Janeiro deve estar buscando, parece que, colocar o vice do Eduardo Paes, que é o favorito para a reeleição por lá. Aqui em São Paulo tem um Boulos em primeiro lugar nas pesquisas, né? Então tem alguma chance. Agora, nessas outras não me parece que tem candidaturas muito fortes, não. Como é que você vê isso, Mário Covas? A ausência do PT em São Paulo? É estranho. É bem estranho. Eu vou esperar até a convenção para ter certeza disso. Eu acho que a família Tato ainda está lutando para que tenha candidatura própria. Eu realmente, apesar da força política que o Lula tem de impor os seus candidatos, o acordo que fez supostamente com Boulos, não sei se isso está pacífico, não. É muito estranho, porque o PT... será a primeira vez que eu vejo o PT apoiar alguém e não ser apoiado. Ou seja, ele sempre ficou fora de qualquer proposta de coalizão em que ele apoiasse algum candidato. É a primeira vez que vai isso acontecer. Acho que é uma maturidade até do ponto de vista do PT, mas, enfim, vou esperar para ver. Uma dúvida. Agora, eu não acho que quando fala de prefeituras está se falando só das capitais. Está se falando da capilaridade no Brasil inteiro. Está se falando no interior, nos outros estados também. E que é preciso ver o seguinte: o poder atrai muito a classe política. Pelo poder mesmo, quer dizer, você tem um instrumento da presidência da República com o tamanho do Estado, com o tamanho das verbas e de repasse de verbas, você tem um monte de prefeitos atuais e futuros que vão ser atraídos, ainda que não necessariamente tenham uma visão petista de ser. Mas vão porque isso pode ficar mais próximo do poder e ter mais recursos. Uma dúvida, você fala nessa questão de uma possível maturidade de lançar candidatos nos locais certos. Seria maturidade ou uma lulodependência? Porque, visivelmente, quando você não tem uma quantidade grande de candidatos expressivos nessas grandes cidades, você também não tem formação de novos quadros, certo? E aí, o PT é dependente do Lula? O que vocês acham? Eu acho que já é dependente do Lula há muitos anos, há muito tempo. Há muito tempo. Tanto que ele que inventou a Haddad, ele que inventou a Dilma, ele impôs. Naquela época eles não eram nada. Ele impôs as candidaturas. Então já era dependente desde aquela época. O que muda agora, eu acho, é que o Lula pensa de você ter a oportunidade de ter mais espaço de poder ou de mais, sem necessariamente ser do PT. Ou seja, eu posso ampliar mais o leque, fazer, e mais ainda, ele está cumprindo um compromisso político. Ele fez um compromisso lá atrás e está cumprindo esse compromisso. Isso, do ponto de vista da política, é importante. É você ser capaz de se comprometer e cumprir. Mas, Mário, você não acha que é talvez um compromisso que ele está cumprindo no caso da candidatura Boulos aqui em São Paulo, que é o candidato a ser batido agora em 2024? Não é
Falta de liderança também no PT. Porque as brigas que a gente vê pela candidatura da família Tato, que já demonstrou um fiasco lá atrás na eleição passada. E segundo, uma expectativa e uma esperança do Lula de trazer o Boulos para o PT? Pode ser, mas pense, o Haddad, quando foi candidato lá atrás, ele não era nem conhecido, não tinha sido candidato a nada. Pode ter algum quadro no PT que eu não conheço e que poderia ser guindado a ser candidato. E que eventualmente pudesse entusiasmar a população, entusiasmar o partido e chegar lá. Mas sequer isso foi considerado, não é? Não estou nem me referindo ao Tato, estou falando do Tato porque é o único momento que eu vi de rebeldia nesse processo todo foi do Tato. Eu acho que ele não tem força política suficiente para impor uma candidatura própria, mas sabe-se lá, né? O PT, ele me surpreende. Na eleição de governador, por exemplo, eu tinha certo na minha cabeça de que o fato do Geraldo Alckmin ir para o PSB e ser vice do Lula implicaria do PT fazer o gesto para o PSB, que era o Márcio França o candidato, e apoiar o Márcio França. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu, eles insistiram com o Haddad até o final. Essa é a forma do PT que é o hábito dele assim, eu sou apoiado, mas eu não apoio. Por isso que aqui eu estou estranhando esse O PT até, Covas, salvo engano, tinha até uma disposição estatutária que impediu o partido de apoiar outras candidaturas. Ele teria que ter, obrigatoriamente, uma candidatura própria do partido. Não sei se isso foi revisto no estatuto. Mas tudo isso que nós estamos discutindo, eu acho que valida justamente a tese que o Paulo levantou da dependência do Lula e dessa falta da construção de novas lideranças no PT. Olha o que nós tivemos, por exemplo, com o Flávio Dino, que foi indicado ao STF, e acho que um dos motivos justamente foi o protagonismo que ele teve na sua gestão do Ministério da Justiça, ameaçando a própria figura do Lula no próximo processo eleitoral à presidência. Então, eu acho que essas composições que se fazem agora, eu acho que não tem muito a ver, claro, tem a ver com o cumprimento de acordos políticos, mas eu acho que tem a ver muito mais com essa falta de novas lideranças dentro do Partido dos Trabalhadores, o que acaba impondo a necessidade desses acordos. Muito bem, meus amigos, deixa eu me despedir aqui do nosso queridíssimo Avi Gelber, desejar um excelente 2024 e que a gente possa ter paz, não só no Oriente Médio, mas para todos os judeus desse planeta. Para todos os judeus e para todo mundo, porque todos nós merecemos viver e fazer os nossos caminhos de amor, caminhos de criação e de benemerência para o público geral, para o povo geral, o mundo geral. Avi Gelber, um abração para você, feliz 2024 para você e para toda a sua família. E olha, gente, no lugar de Avi Gelber já tá por aqui, Mano Ferreira tá chegando, Maninho do Morning Show tá chegando, chega mais, Mano, ó, a gente tem muito o que conversar. Tudo bom? Mas eu quero lançar uma pergunta aqui na roda. A esquerda é mais dependente do Lula do que a direita é dependente do Bolsonaro? Não quero deixar vocês nervosos, hein? De maneira nenhuma. Mas eu quero entender quem é mais dependente de quem nessa história. A esquerda depende mais do Lula ou a direita depende muito mais do Bolsonaro? Por conta da inelegibilidade do Bolsonaro? É candidato a cargos majoritários desde 1982, quando ele disputou o governo do estado de São Paulo. Para quem não se lembra disso aí, nem era nascido, mas enfim. Então o Lula já tá a esquerda depende do Lula desde essa época, pelo menos, né? Ele sempre foi o grande nome ali da esquerda. O Bolsonaro surgiu como um nome nacional em 2015, 2016, disputou a eleição para presidente, agora foi... Mas aí, Renato, surfou na onda da Lava Jato. Inelegível. Mas eu acho que então ele não vai disputar. Conseguir essa informação, Paulo, com as eleições agora, porque nós não sabemos ainda na história recente, na história eleitoral recente, o que é a direita sem Bolsonaro. A direita brasileira praticamente ganhou expressão com a candidatura do Jair Bolsonaro em 2018. Então eu acho que... controvérsia. E aí, Mano Ferreira? A controvérsia. Vem pro papo. Mostrar se a direita consegue um resultado expressivo sem a figura do Jair Bolsonaro no jogo. Quais controvérsias? A controvérsia, essa narrativa de que a direita brasileira começou com Bolsonaro é uma narrativa bolsonarista, não corresponde à realidade. Ganhou expressão, veja bem. Mas ó, o PSD hoje é o partido com mais prefeituras no Brasil. Do Kassab. 800 e pouca, do Kassab. O PSD não é um partido de centro-direita? É que tem aliança com o PT no Nordeste.
Mas o PL tem aliança com o PT também. O Kassab sempre foi um cara muito mais de direita do que, pelo menos... Vice do presidente da República. Exatamente. É que é difícil a gente classificar o que é direita. Não, vale dizer, o Bolsonaro foi deputado da base do governo Lula. Então, direita não quer dizer necessariamente a relação... O que é ser de direita? Me expliquem. Eis a questão. É uma boa pergunta. O que é ser de direita? Porque é o seguinte, aquele cara que é adorador de Jair Bolsonaro, se você faz uma crítica a Jair Bolsonaro, naturalmente ele já te enquadra como se fosse um comunista. Certo? Então, pô, falou mal do meu político favorito aqui, você é um comunista safado. É isso que são as críticas que chegam. Do outro lado, se você olha por muitas vezes para o Lula de uma forma mais crítica, você vai ser taxado de um bolsominion, né? É xi mesmo, meu amigo. Coloca aí de novo, que o peru tá chegando, hein, gente? Tá chegando, Renato. Vocês vão comer bem hoje, hein? Se Deus quiser, nós vamos fazer uma ceia daqui a pouquinho, nós vamos abrir um belo de um champanhe aqui e fazer uma articulação organizada. O Filipão já tá no switcher, já tudo pronto, tudo preparado. Mas eu quero entender de vocês exatamente isso. E aí? Como é que fica? O que é ser de direita e o que é ser de esquerda num ambiente polarizado desse jeito? Como é que a gente consegue definir isso? Eu acho que a definição pura e simples, da forma que ela foi constituída, talvez, inclusive até pela... Vou voltar na questão da revolução de comunicação. Você tem hoje tanta opinião sendo emitida e tanto produtor de conteúdo que já não permite uma polarização tão simples, tudo para cá ou tudo para cá. Por exemplo, você tem um conservadorismo muito grande em alguns partidos da esquerda, o próprio PT, você tem figuras ali, se você for pegar lá no Rio, o Washington Quaquá, ele é uma figura conservadora, ele é do interior do Rio de Janeiro e tem alguns discursos e práticas excessivamente conservadoras. Assim como você vai ter gente no que a gente define como direita ou centro-direita que vai ser a favor da legalização da maconha, que vai ser a favor do aborto. Então, eu acho que está mais difícil a gente fazer essa definição. O que as pesquisas mostram é que você tem ali 20%, 25% de um lado e de outro que de fato se identificam majoritariamente com um conjunto. Mas se você for pegar mesmo dentro desses 25%, você vai achar uma série de diferenças entre eles ali, dificultando essa nossa tendência de querer colocar tudo em um lado ou do outro. Você vai ter algumas pesquisas que mostram que majoritariamente a população brasileira não aprova privatização, mas elegeu Bolsonaro. Você vai ter outras pesquisas que vão falar que uma enorme parte da população brasileira, por exemplo, é contra o aborto. Também falou muito contra a privatização, né? Ele basicamente privatizou muito pouco também, né? Não, eu quero entender. Mas prometeu muito isso ali na eleição, né? Lembrando da discussão Milei aqui. Bolsonaro, durante a campanha, prometeu que ia privatizar tudo e tudo mais. Que reforçava essa imagem dele antissistema, anti-elite, que ele caracterizou ali no sistema político. Mas, Paulinho, o que eu quero entender é como é que é a cabeça do brasileiro que de alguma forma se envolveu, se envolve e gosta de acompanhar o noticiário político. Vocês acham que as pessoas elas têm discernimento hoje daquilo que elas estão defendendo ou a gente está lidando com um jogo de emoções? Vou te citar um exemplo que aconteceu em 2023 que para mim ficou muito claro isso, Ricardão. Conservadores apoiando Javier Milei. O Paulo, para derrubar o peronismo. Para quem minimamente tem que entender o inimigo nesse caso. Para quem minimamente estudou um pouquinho do que é Javier Milei, nós estamos falando de alguém que é absolutamente a favor da descriminalização das drogas. Nós estamos falando de alguém que é a favor dos direitos LGBTs, que são pautas que os conservadores, ultraconservadores, têm distância a isso. Só que essas pessoas foram na internet dizer Milei. E aí, meus amigos? O próprio Milei não colaborou com isso. Eu lembro que ele compartilhou um post do Eduardo Bolsonaro que dizia União Conservadora chegando na Argentina. O próprio Milei fez isso. Então, às vezes os próprios candidatos se aproveitam do debate raso, né? Que nós dizíamos aqui, que a internet propicia. O que importa é o time.
Paulo, você falou de conservadorismo. Eu concordo com você na pergunta que você fez, de que é muito mais uma questão de impressão. Você pega ali pessoas que acreditam que são conservadoras, né? Seja por defender pauta A ou pauta B, mas eu me lembro muito no governo Bolsonaro, se ele falasse que esse programa aqui não está com fundo azul, as pessoas iam acreditar nele, e desprezando absolutamente os princípios conservadores de ceticismo, de prudência, de não acreditar que existe um salvador da pátria. Esses são princípios conservadores. Preservação das instituições. Renato, uma parcela da população brasileira virou médica sem nem ter se formado para isso. E saiu palpitando sobre a questão da medicina com um embasamento assim, que era impressionante, era um negócio doentio aquilo. Por isso que eu pergunto para vocês, é emoção a história? Ou nós não estamos discutindo ideologia? Tem muita emoção. Tecnicamente, eu acho que uma parcela muito significativa do povo brasileiro sequer sabe o que faz um vereador, um deputado, para se posicionar, para votar. Vota com emoção. Acho que o Paulo pode até falar melhor. A gente tem um grupo de radicais de um lado que vai dizer amém para tudo que o Bolsonaro vai falar. Você tem um grupo de radicais do outro lado que vai dizer amém para tudo que o candidato Lula, que o Lula presidente vai falar. E você tem um grupo no centro ali que tem um baita desconhecimento do que é efetivamente política, na prática. E eu tô falando do básico, Paulo. Eu não tô falando da complexidade que é a gestão pública, que o é. Mas aí deixa eu fazer um questionamento para você, seguindo essa tua linha de raciocínio, porque eu já fui indagado por isso. Isso não é elitismo? Não. Você dizer para as pessoas o seguinte, as pessoas não entendem, elas precisam estudar mais. Não estamos numa situação privilegiada? Eu acho que não, vou te falar por quê, porque é muito simples hoje, do mesmo jeito que você produz um meme, como foi falado aqui de meme, você consegue saber o que faz um vereador com 2 cliques, e você se instruir um pouco mais. Então não acho que seja um elitismo, não, eu acho que é muito fácil hoje você ter acesso a essas informações, e quando eu falo saber o que faz um vereador, é exatamente isso, uma parcela imensa, basta você que está nos acompanhando, pergunta pro seu colega do lado, um parente, um amigo, o que de fato faz um vereador aqui na cidade de São Paulo para ganhar 20 mil reais de salário por mês, e você vai ver que muita gente não sabe a resposta, mas são eleitores. Então são eleitores que muitas vezes vão defender alguém cegamente por se dizer de direita e outros por se dizer de esquerda, mas que na prática acabam fazendo muitas coisas parecidas quando estão no poder. Tem um elemento que eu acho também está na personalidade do brasileiro quando o assunto é política, que é o clubismo, né? Muitas vezes a pessoa, você pode provar ali, dar todas as informações para dizer, olha, que o teu político de estimação está fazendo isso, está aqui as provas. E a pessoa, acho que para não ter o sentimento de que ela está errada, de que ela votou mal, ela se recusa a aceitar aquilo. Isso aconteceu muito no governo Bolsonaro, acontece demais no governo Lula, mas infelizmente é um traço da personalidade do brasileiro quando o assunto é política. É só do brasileiro? Tenho minhas dúvidas, né? Não, eu acho que é um fenômeno global. E assim, quando a gente pensa em termos históricos no Brasil, a gente tem um campo político que a gente pode caracterizar como da esquerda, que está muito vinculado com certas bases sociais. Então, estamos falando aqui de sindicatos, de parcelas da Igreja Católica, ou seja, de instituições reais da sociedade que têm contato com as pessoas, que articulam certos interesses e que se organizam para ter representação política. Historicamente, de 88 pelo menos, para hoje, esse grupo continua de forma homogênea. A gente tem também outros grupos da sociedade brasileira organizados, por exemplo, através de sindicatos patronais, Fiesp, temos câmaras de dirigentes lojistas, que são mais ligados a uma parcela dos empreendedores, que também, ao longo do tempo, buscam ter representação política, mas de forma, digamos, mais móvel. Ora apoiam um campo político, ora apoiam outro, também buscando seus próprios interesses. O que eu diria é que a gente acaba tendo pouca adesão a projetos mais ideológicos, seja do ponto de vista liberal ou do ponto de vista conservador, por parte de bases sociais nesse sentido, de grupos com vida orgânica própria, que atuam ao longo dos 4 anos, não apenas na eleição, e que tem essa vida. Agora a gente vê, por exemplo, uma maior influência dos evangélicos, que são constituem um campo como esse, e que eu diria que hoje são... mobilizaram mais ao longo dos anos. E são a parcela mais visível do conservadorismo brasileiro. Ou seja, são... Cito também o agronegócio.
Exatamente, o agronegócio também, e aí o agro tem uma representação política também histórica ligada ao conservadorismo, né? Sempre teve uma representação política no Congresso muito expressiva. Eu diria que falta uma articulação, digamos, mais robusta do que seria o campo liberal no Brasil, que acaba muitas vezes navegando no lugar da rejeição aos outros polos e não da construção concreta de um campo social articulado, digamos assim, com essas bases mais orgânicas que tem na sociedade. Como é que você vê isso, Paulinho? Na verdade, trazer alguns dados. Por exemplo, essa questão que você trouxe dos evangélicos e principalmente dos neopentecostais, né? Eles cresceram muito nas últimas décadas do Brasil, chegando ao ponto de representar 1/3 da população. Isso é uma mudança do perfil da população brasileira que traz também, para além de todas as questões que eu já comentei, por exemplo, no sentido da revolução também, da comunicação e tudo mais, só que o perfil da população brasileira está mudando. Está ficando uma população mais velha, está ficando uma população com maior, que era eminentemente mais católica, e os evangélicos, e principalmente neopentecostais, vão passar muito em breve. Agora, de fato, tem que se levar em consideração essa constituição aí dos partidos e dos campos ideológicos para se formar essa opinião como um todo. Como é que você vê isso, Mário? Olha, primeiro eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Nós vivemos num país que tem dimensões continentais. Não dá para você imaginar que direita e esquerda no Rio Grande do Sul ou em São Paulo seja a mesma coisa que no Pará ou no Amazonas. Não são coisas diferentes, né? Bem diferentes. Então, primeiro, esse quadro. Segundo, dizer o seguinte, aquilo que a gente entende, ou que pelo menos eu entendo como direita e esquerda, tem muito a ver com o modelo econômico. E isso não se discute. O que se discute mais são modelos de objetivos, de metas, de alguns assuntos, temas específicos. E esses temas é que aglutinam as pessoas por esses temas. E se nesses temas for algo que, em tese, é uma bandeira ou capitaneado por grupos mais à direita, então eu sou de direita. Se for mais de esquerda, então eu sou de esquerda. Não há muita clareza em relação ao posicionamento dele. Ele pode mudar daqui para lá. E assim é que você vê situações em que, por exemplo, vamos lá, de novo falar do Lula e do Bolsonaro. Numa eleição, o Bolsonaro ganhando o Lula e na outra o Lula ganhando o Bolsonaro. Como assim? O que aconteceu aí? É só a gestão do Bolsonaro? Mas se tá uma coisa tão clara de direita e esquerda, não devia ser assim, né? Não, eu acho que a gente fica muito preocupado em saber o posicionamento, quando na verdade você entre a direita e a esquerda, você tem um monte de outras coisas acontecendo e que simplesmente elas desaparecem na medida em que você tem que polarizar um lado ou outro. Depois, acho que os partidos também não ajudam nisso, né, Paulinho? Porque se você for pegar os programas de cada partido, você vai ver que eles são muito parecidos um com o outro. Não há muita diferença. Não tem diferença de direita e esquerda do ponto de vista partidário. Então, qual partido de direita no Brasil? Cita um, de direita. De direita, o PRB, novo. Acho que é. Né? Que é PRB, não é mais no PRB. governo Lula. É? Republicanos. Tem ministério no governo Lula. É muito complicado. Então, mas é isso que parece que as cartilhas, como você estava dizendo, Mário, os estatutos parece que são feitos, acho que na inteligência artificial, né? E 20 estatutos partidários que dizem um monte de coisa sem dizer absolutamente nada. Pronto, tá lá. Tá registrado no Tribunal Superior. Aí o que move esses partidos? Move o poder. Então, você vai ver um partido que com o Lula está no poder, com o Bolsonaro está no poder também, porque não tem nada de identificação ideológica. A gente fica procurando essa identificação e não existe essa identificação. Então, acho que é preciso que a gente repense um pouco esse posicionamento. Serve muito essa coisa de direita e esquerda para quem é de direita e de esquerda, porque essa é a forma de você polarizar e ambos conseguirem sobreviver. Mário, o Arthur Lira é o maior retrato disso.
presidente na Câmara durante o governo Bolsonaro, governo técnico de direita, e agora um governo de esquerda, o governo do presidente Lula se mantém presidente da Câmara e reeleito com uma margem histórica. Então, de fato, existe aqui uma falta de identidade partidária muito grande. Ele não foi colocado ali pela esquerda, né? Ele foi colocado pela Casa Legislativa de maioria conservadora de direita, que colocou alguém de direita para representá-lo. É que você fala de uma maneira que parece que foi o Lula que colocou ele lá. O PT escolheu não comprar briga, né? Viu que ia perder e o Bolsonaro escolheu comprar briga. O Bolsonaro também não comprou. A influência do presidente da República nessa escolha. Não quando ele tem minoria legislativa e o voto é legislativo. O Arthur Lira foi a escolha do Lula. Quando o Lula decide não encampar a campanha, quando ele decide não ter o seu próprio candidato, ele está basicamente aderindo. Parte de uma leitura prévia de que se ele fosse pro pau, ele ia perder. O PT tem uma base de 130 deputados numa casa de mais de 500. Tem governos, né, Paulinho? Tem governo, né, Paulinho? O Arthur Lira também não foi candidato. Não era candidato do Bolsonaro. Também não foi. Esse é um sobrevivente mesmo. Ele consegue. Presidente de casa legislativa é retrato da composição de poder dentro daquela casa legislativa. Dizer que Arthur Lira é a escolha do Lula perfeitamente. Agora, a escolha do Lula tem uma coisa... com o cardápio posto. Acho que é isso que os ministros estão tentando dizer, não é isso? Tem uma coisa que eu disse... Só tinha uma opção. É que tem um restaurante do Olivier Anquier, grande Olivier Anquier. Só vai lá para comer bife com batata frita, meu amigo. Não é? Tem uma coisa que eu disse num outro programa que eu acho que é mais significativo. Um partido que tinha, no governo Bolsonaro, um vice-líder do governo e um vice-líder da oposição. Isso sim que mostra a contradição que a gente vive. Agora, vocês querem conhecer o Juanito? Dê a ele um carguito. Nada melhor do que essa frase para resumir a política brasileira, meu querido Renato Batista. O Juanito você conhece dando um belo cargo para ele, aí você vai entender, certo, Mano Ferreira? Com certeza. Agora, uma dúvida que eu queria lançar aqui para vocês é a seguinte: por que vocês acham que a opinião política dá tanto resultado na internet? Porque a gente viu muitos candidatos crescerem com posição forte, nichando cada vez mais. Ou seja, o nicho, quanto mais nichado for, mais cresce na internet. Por que essa coisa da opinião política ganhou tanta força? Se a gente analisar, sei lá, da Lava Jato para cá, o que aconteceu no Brasil? A opinião política. O Mário Vargas Llosa escreveu um livro que é A Civilização do Espetáculo, e que mostra como que a política, no final das contas, em muitos lugares, ela vira espetáculo. Quem chama mais atenção, quem faz ali a fala mais histriônica, quem consegue de alguma maneira manter as atenções jogadas para si, e isso é o campo da internet, no final das contas, acabou virando isso. Tanto é que hoje a gente vê muitos políticos que quais são os resultados que eles podem entregar no final do mandato, no final do ano? Falar, olha, eu aprovei tantos projetos, relatei tantos projetos, discuti, articulei. Não precisa mais fazer isso. Sim. Basta ele fazer o discurso do mais histriônico possível, coloca uma peruca na cabeça, xinga não sei quem, coloca isso na rede social e vai ter muitos likes e compartilhamentos para ele mostrar no final do ano. E, infelizmente... Internet é nicho? É nicho, eu ia falar agora. Isso tudo que o Renato falou aqui tem muito a ver com nicho. Você fala pro seu nicho, você fala pro seu público, reverbera pro seu público, e naquele nicho, como a internet tem um alcance imenso, você consegue ter o resultado eleitoral. Haja visto, por exemplo, na eleição, quantos deputados foram eleitos tirando foto com o Bolsonaro. E 5 minutos depois da eleição, viraram a casaca. Já estavam ali por si próprios. Estou dando um exemplo do Bolsonaro, mas você pode pegar em qualquer espectro político a mesma coisa. É muito nicho, e quem sabe utilizar isso tem sucesso eleitoral. Para nós, enquanto cidadãos, o resultado na prática é pífio. Quais são as consequências disso no debate público? Eu ia falar que essa questão dos nichos, a gente, na comunicação política, a gente fala muito da questão da segmentação, né? Por exemplo, lembrar aqui daquele escândalo que teve da Cambridge Analytica sobre dados que ninguém autorizou a eles serem oferecidos, eles ofereceram. Isso estourou muito na campanha do Trump nos Estados Unidos, que ele fez uma campanha que era permitido pela Meta na época, hoje está bem mais difícil, inclusive aqui no Brasil, mas que você criasse milhares de microsegmentações com milhares de mensagens distintas para chegar em públicos completamente diferentes. Então, você queria falar a mesma coisa, você falava de um jeito diferente para milhares de pessoas ali. Então, de fato, o avanço tecnológico também permitiu que fosse entendido, e aí eu vou falar pela, sei lá, 10ª vez hoje,
uma coisa que você não conseguia. Antigamente você tinha o quê? Você tinha um canhão da TV ali disparando num modelo de comunicação de massa. Não é que a política tenha se tornado isso. O modelo de comunicação e o avanço tecnológico permitiu que a política fizesse uso desse processo para chegar nas pessoas também de maneira segmentada. Eu acho que há um processo de amadurecimento da sociedade. As redes sociais permitiram que outras vozes que não estavam habituadas a terem um espaço de reverberação conseguissem se conectar pelas redes e trazer novas mensagens. E com isso, há uma onda de inclusão de parcelas da sociedade que não participavam do debate público, que agora começam a participar. E eu acho que, como todo processo de inclusão, tem um processo de amadurecimento que acompanha essa inclusão. Ou seja, as pessoas primeiro se super entusiasmam com uma resposta única, como se tivessem achado o Elisi da vida e todas as soluções do mundo. E o processo vai tendo uma depuração. Eu acho que a gente vai ver a sociedade brasileira, mas não apenas no Brasil, eu acho que no mundo a gente vai ver um processo de incorporação dessas novas ferramentas e de um amadurecimento, de um maior ceticismo também das pessoas sobre a capacidade de trazer respostas fáceis para problemas difíceis que, no fim das contas, o que vai trazer satisfação ou não para as pessoas não é o tipo de vídeo que eu vou dar like ou compartilhar. É o meu bolso, é aquilo que eu vou sentir na minha vida de melhoria ou não na... Mas esse seu discurso fofo, é muito fofo o seu discurso, foi derrotado em 2022 porque uma possível terceira via não conseguiu sair do papel devido a esse enfrentamento. Mas eu não acho. Eu quero entender do ponto de vista prático. Eu acho que do ponto de vista prático, na eleição do ano passado, o que nós vimos foi uma grande vitória da máquina eleitoral. O grande vencedor não foi as redes sociais, foi o orçamento secreto. Quando a gente olha para o Congresso, para a composição, o que foi definidor não foi o tipo de vídeo lacrando ou imitando. Foi entregas de orçamento para o seu nicho político. Então, eu acho que o ano passado, apesar de toda a polarização que tomou conta do debate pro executivo, e eu acho que muito mais guiada por uma ideia de que as pessoas não vislumbravam ninguém com chance real de chegar no segundo turno, então houve uma antecipação do segundo turno por conta de uma consolidação dos papéis de liderança de Lula e Bolsonaro. Quando a gente olha pro legislativo, não foi rede social, não foi a polarização que ditou a eleição. Foi a Por que, Renato? Só você ver a lista dos mais votados do país, gente. O Nicolas Ferreira com 1,5 milhão de votos, a Carla Zambelli com quase 1 milhão de votos em São Paulo, o Boulos com 1 milhão de votos. Mas acho que o Mano tá falando de número, né? Nenhuma dessas pessoas... Mas olha a composição do Congresso. Exatamente. Essas são as exceções, entendeu? São as exceções. Os mais votados são exceções, é isso que vocês estão dizendo. Não. A votação por esse movimento que acontece nas redes, eu acho que se tornou algo mais pontual. Eu tô mais com o Mano e, de fato, a gente vê isso na própria atividade do Congresso. Olha quanto está sendo demandado de espaço do governo pelos partidos do Centrão. Olha, o próprio governo já se tocou disso e programou agora para o ano que vem, salvo engano, 47 bilhões em emendas parlamentares. Então, eu acho que esse amadurecimento está acontecendo, não necessariamente de uma forma positiva, mano, porque, de novo, nós temos, através disso, a perpetuação dessa classe política fisiológica que defende aí a quantidade de orçamento, deputados e senadores que são meros despachantes de orçamento ali para suas bases eleitorais, o que eu não vejo como algo positivo. O próprio papel do fundão eleitoral, candidatos que não tiveram fundão eleitoral não se elegeram, ponto. Me parece ter um meio termo aqui, que teve um conjunto de candidatos que de fato entenderam muito bem esse novo processo, que conseguiram se comunicar com uma parcela, principalmente se você for analisar o mapa de voto desses candidatos que têm um perfil mais do que o voto vem ali da rede social. Obviamente a gente vai ter alguns
algumas exceções. Por exemplo, o Nicolas é um cara que tem uma base muito grande em igrejas também. Então o voto dele não vai ser um voto tanto de centro expandido, de concentração socioeconômica, que é onde a gente vê majoritariamente tanto o voto do Novo ou o voto do PSOL. Se falar nesses do caso lugares. dele, porque ele, chamado voto de opinião, né? Pulou todos os recordes possíveis. Não, então, tô falando justamente ele ser exceção a esse caso, porque ele tem outras bases, ele seria quase que uma mistura, né? O Nicolas milita em igreja desde criança, já vem de uma família que vem de base de igreja. Mas conseguiu 1 milhão de votos pelas redes sociais. Eu acho que ele soma esses dois processos. Ele soma um pouco do que a gente está chamando desse pragmatismo, ele soma um processo que ele soube aproveitar muito bem do voto de opinião, mas me parece que cada vez mais o voto vai ser influenciado pelo tipo de consumo de informação, né, que é um pouco do ponto aí do Renato, ao mesmo tempo que jamais deixará de ter uma perspectiva pragmática, porque se alguém está se beneficiando muito diretamente do seu voto, ela obviamente vai botar ali o voto dela. Então, essas coisas elas vão disputar e se equilibrar e vão ocorrer de maneira diferente em diferentes territórios também, porque tem vezes que a comunicação ela é tão bem feita. Vou pegar o exemplo aqui do Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró. O Alisson conseguiu, numa campanha com R$2.000, fazer vereador, depois subiu de vereador para a prefeitura, sem ter família política, sem ter capital, indo contra ali o sistema, inclusive indo contra o voto absolutamente pragmático de quem era sustentado ali pelo setor público daquela cidade. Aproveitando, por exemplo, um voto de opinião que ele caracterizou muito bem, falando sobre enfrentamento das castas políticas da cidade. É que eu acho que, de fato, a gente estava vendo um momento até então, onde o voto de opinião, ele vinha da comunicação de massa, e agora esse voto de opinião ele está vindo mais de um processo segmentado que justamente a gente estava conversando aqui agora. Mas o meu ponto é que o voto de opinião no Brasil ainda é a exceção da exceção. Ou seja, é minoria. Muito restrito, é minoritário. O que impera no Brasil, infelizmente, e por muitas vezes em determinadas localidades, é o voto de cabresto, certo? E isso existe. Existe muito, inclusive nos grandes centros, como São Paulo. É impressionante quando você sai do centro expandido de São Paulo, como você tem votos de cabresto, famílias que dominam o processo eleitoral há muito tempo. Isso, e não são questões de nicho digital. É o físico, é realmente o toma lá da cá da prática podre da política brasileira. Mas me permitem problematizar isso um pouco? Por exemplo, alguém está ali numa igreja, cujo voto foi indicado por um pastor, que tem valores conservadores. A gente vai chamar isso de voto de cabresto? A gente vai chamar isso de voto de opinião? A gente vai chamar isso de voto pragmático? Porque tem elementos dentro desse voto que a gente talvez esteja tentando colocar muito dentro de uma caixinha e as coisas vão se misturando até de alguma forma. Ou alguém que está lá em Lucas do Rio Verde, votando em massa num candidato do agro, defendendo seus interesses econômicos, ao mesmo tempo que está defendendo também os valores que são defendidos ali naquela região. Isso é um voto pragmático, isso é um voto de opinião. Eu acho que tem nuances nesse processo que são difíceis da gente efetivamente separar, né? Talvez a questão seja um voto puramente de mensagem abstrata e um voto que vincula com o interesse real e pragmático da pessoa, né? Porque é isso, quando a gente fala só de rede social, é como se a pessoa fosse definir o voto exclusivamente por conta de um vídeo, por conta de uma publicação, e o processo de decisão do voto acaba sendo mais complexo. E o meu ponto é que há muito de pragmatismo, do quanto que você entrega valor para o que aquela pessoa valoriza politicamente. O que pode ser visto como um voto de cabresto, mas é um voto puramente da representação do interesse, né? O interesse daquele que recebe um benefício social não é menos legítimo do que o interesse do empresário do agro, né? São interesses que movimentam a campanha e a decisão eleitoral. E também política é cardápio, né, meus amigos? Política é cardápio. Às vezes a gente também solta muita culpa no eleitor. O eleitor, mas política é cardápio, Mário Covas. Está lá oferecido para eles. E aí, como é que funciona essa história?
Não, eu tô Você também concordando. não quer falar mais. Não, tô concordando. Tô achando que é isso mesmo. Me chama a atenção algumas coisas. Você falar pro geral, você encontra receptividade no que você está falando. Mas se você falar num nicho específico, você mobiliza mais. Eu cito sempre isso como exemplo. Aqui na cidade de São Paulo, você tem 55 vereadores eleitos, 5 são da causa animal. 10% da Câmara vem da Casa Animal. Muita coisa, hein? É muita coisa. Bom, mas o que aconteceu? Por que esses 5 foram eleitos? Porque eles mobilizaram. Mas ainda... Tá aumentando também muito por conta das redes sociais. Então, e é de direita ou de esquerda? Então, é aí que tá. Você vai encontrar gente que tem posicionamentos, do ponto de vista das suas crenças, diferentes. Então, não é... Eu tô contigo no seguinte, mano, que é assim, a gente sempre quando fala num processo eleitoral, lembra sempre do executivo, da briga que teve no executivo. Ela que chama a atenção mesmo. Mas o legislativo, ele é super importante nesse processo todo. Se você tiver, é que nem o caso do Milei, que nós falamos agora há pouco, ele tem um congresso que é hostil a ele, mesmo que ele esteja querendo fazer todas as reformas que ele se comprometeu, ele não vai conseguir fazer porque o congresso pensa diferente dele. E o meu ponto é que, em tese, se a gente quer analisar como pensa a sociedade, o retrato é muito mais o Congresso do que o Executivo. Sem dúvida. Sem dúvida. O retrato do Brasil está no Congresso, sem dúvida. E aí você volta um pouco naquilo que eu estava falando da educação política, porque um cidadão que é eleito defendendo uma bandeira para um mandato de 4 anos numa Câmara Municipal, que é a maior da América Latina, por exemplo, tão importante, terceiro orçamento do país, que é a cidade de São Paulo, defendendo uma causa, e como é que ele vai defender as outras bandeiras? E muitas vezes a pessoa volta na emoção, que a gente falou aqui um pouquinho antes, ele defende a causa do animal, nem consigo enxergar o resto. Voto nesse cidadão. Agora, muito bem, esses 5, na hora de um plano diretor, como é que se posicionaram os 5? Do mesmo lado? Resto. Não, pode ser que um ficou para um lado, outro pro outro. O que é plano diretor, Mário Covas? Tem uma discussão antes, né? Nessa e história. Isso muda muito também, importante lembrar, se a gente está falando de uma eleição de executivo municipal, ou uma eleição de executivo nacional, ou uma eleição de executivo estadual. Eu trabalhei numa eleição em Cabo Frio, por exemplo, que a gente veio de uma vitória de Bolsonaro naquele território ali de quase 80%, e um candidato do PDT, com valores bastante progressistas, a gente fez a campanha dele e ganhou com 60% contra 30% do bolsonarista, que era o líder da bancada bolsonarista na Assembleia do Rio. Obviamente porque o candidato mais à esquerda e mais progressista com o qual eu trabalhava tinha ali também relações dentro do território que o permitiram conquistar esse voto. Então, que a gente fica lembrando da diferença entre executivo e legislativo, e também tem níveis de executivo. Tem um artigo maravilhoso, inclusive, que fala sobre o quanto a gente cobra pouco, o nome do artigo é Os Barões da Federação, quanto a gente cobra pouco o governo estadual. Porque tem um distanciamento. Você consegue olhar para o teu prefeito, você consegue para o macro olhar para o presidente, mas é muito difícil você olhar para um governo estadual e lembrar que ele é o responsável pela segurança pública. Teve crise de segurança pública em São Paulo e estava todo mundo perguntando: cadê o Ricardo Nunes? Cadê o Lula? Gente, desculpa, a responsabilidade de segurança pública é do Tarcísio. E de fato, aí eu vou concordar muito contigo que falta um certo nível de educação política para entender o pacto federativo. E aí, mas que de fato não é algo simples. Tá melhorando, eu acho. Eu acho que tá. Eu sou otimista sempre. Eu acho que se você analisar, por exemplo, o Brasil... Não fala assim, ano novo, pô. Ou na virada do ano. Pelo amor de Deus, isso aqui vai ser o melhor país do mundo. É isso que significa rosa, né? Passar o ano de rosa. Não, mas eu olho com otimismo porque eu acho que o brasileiro, ele foi passando de fase nesses últimos 10 anos. Vamos elencar 2013 pra cá. Ele teve uma fase em que ele não sabia absolutamente nada de política, nada, não se interessava por isso. E hoje em dia, por muitas vezes, a gente vê, sei lá, a composição do Supremo Tribunal Federal mais visível para os brasileiros, e principalmente para aquele eleitor formador de opinião, do que a escalação da seleção brasileira. Ninguém sabe quem é o lateral direito da seleção brasileira. Quem é o lateral direito da seleção brasileira? Mário Covas Neto. Não tenho a menor ideia. Mas a seleção também tá bem ruim. Quem é o goleiro da seleção? Eu fui no Brasil e Argentina e não sei quem são os jogadores da seleção. Eu só queria dizer uma coisa. Você é muito novo, Paulinho. Não sou. Porque você fala dos últimos 13 anos. Eu posso te assegurar que nos últimos 40 anos esse é um processo de evolução. Mas me conta mais lá de trás. Sempre um processo de evolução. Por quê?
Porque você veio depois acabou a ditadura, quando acabou o regime militar, você teve um processo de volta de pessoas que tiveram fora do país, revivendo alguma coisa do passado, mas muito mais querendo aprender e fazer coisas novas. Você teve um processo de constituinte, que era um outro processo. Você teve o Collor, que foi o salvador da pátria no determinado momento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, talvez há 40 anos a gente não tinha medições para verificar isso. Hoje, com o avanço da tecnologia, televisão, redes sociais, a gente consegue ter um pouco mais de métrica. E uma coisa que mudou na sociedade brasileira é política da audiência. Política da audiência. Isso no passado não era tanto. Política não dava audiência. Se for analisar, por exemplo, as redes sociais, o engajamento, as impressões das redes sociais, a pauta das redes sociais, é uma pauta o quê? Pauta política. Quer pegar, por exemplo, um Big Brother Brasil? Vamos pegar um Big Brother reality show. Por que teve sucesso no Big Brother Brasil? Porque tinha pauta política, divisão identitária da casa, homens contra mulheres, pauta de racismo. Ou seja, tudo isso é uma transformação política de que antigamente essa história não era muito valorizada. Hoje é. Eu vejo essa diferença. E eu acho que a gente tem um pouco mais de métrica agora para tentar entender. Estamos aprimorando essa métrica? Estamos. Mas, por exemplo, na época que você nasceu, há muitos e muitos... Olha, eu nem lembro, você ser bem sincero. Talvez a gente não tivesse essas métricas que a gente tem hoje. Tem a métrica, Paulinho, como é que vocês veem e tem o palco também, né? A gente está falando das redes sociais aqui já há algum tempo. Antigamente essas questões eram discutidas numa mesa de bar, eram discutidas ali em rodas menores. Hoje você tem uma mesa de bar do tamanho do Brasil, que é onde as pessoas ali vão colocar suas impressões e vão levantar esses debates. O exemplo do Twitter, por exemplo, os trending topics hoje, como eles balizam o debate público num dia, numa semana, num mês, é algo estrondoso em relação ao que acontecia anteriormente. Então, essa própria dinâmica da informação, a própria alteração da forma com que as coisas fluem, com que as informações circulam na sociedade, eu acho que favorece esse processo de evolução que a gente está falando aqui. Me desculpe, Paulinho, de novo vou falar. Assim. Você se lembra, você deve ter visto na televisão, em algum lugar, na tua vida, assim, comícios. Você sabe o que é comício, não? Com certeza. Showmício. Não, antes de showmício. Comício mesmo, só para ter o discurso. Enchia uma praça de gente lá. Não pense que aquelas pessoas estavam indo lá só porque tinham simpatia por aquele. Elas iam lá para se informar. Elas iam lá para ouvir, elas iam lá para poder fazer a discussão política. Esse era o meio de comunicação que existia na época. Claro que as redes sociais permitem que, de uma hora para outra, você atinja um universo enorme de pessoas. Por isso que no comício agora não, gigantesco. Não tem mais... É um comício gigantesco, exatamente. Só que o que me parece que é diferente é o seguinte, se você fizer um comício falando de assuntos gerais... Você mobiliza menos do que se você falar de assuntos específicos, mas não deixa de ser comício. É igual. Para mim é igual. Antigamente você tinha o cara que entrava no elevador grande, cheio de gente, um falava com o outro. Você viu o fulano lá e tal? Contava uma fake news, né? Que naquela época era feito dentro do elevador. Aí saiu o resto do elevador que escutou aquilo propagando aquela notícia. É só uma questão de tecnologia. A tecnologia hoje permite que as coisas cheguem muito rápido e massificando a informação. Mas, pô, você teve um programa me fugiu o nome dele agora. Durante anos ele tinha um programa de debate político na televisão. Anos. E tinha audiência esse programa. Não acho que o debate político ele só veio agora. Não, ela acontece a todo tempo. Mas eu acho que da Operação Lava Jato para cá, Mário Covas, foi uma onda muito forte de interesse das pessoas, uma mobilização da sociedade muito forte. Então, depois de todo o processo de impeachment e tal, da mobilização esquerda, direita, aí veio o Bolsonaro, aquela coisa toda fez com que a política desse audiência. Eu bato Tomara que continue assim. Enfim, aí a gente não sabe, né? Aí não dá para saber, não somos inteligência artificial ainda, mas dá para perguntar lá, não dá? Vai depender das decisões lá da Meta, do Zuckerberg, que ele vai decidir sobre o algoritmo. Se o algoritmo continuar valorizando isso para vender mais, agora vai seguir. Quem ganha um bom Se o algoritmo muda, é o seu Mark, né? Seu Mark, Elon Musk. Ganha muito. Então, mas isso impacta demais a nossa vida. De uma maneira que a gente nem imagina. A gente
convencionou-se falar das caixas pretas, né? O algoritmo é uma completa caixa preta. Caixa preta. E de fato, favorece o embate, acho o embate positivo. O embate é onde a política se constrói. O embate de ideias saudável, ele é efetivamente desejável e é bom, e que bom que a gente está debatendo política. Agora, é importante lembrar que a gente está debatendo política em função de um conjunto de algoritmos que levam a gente a discutir política. Agora, uma dúvida, só uma dúvida, Ricardão. Só para eu lembrei o nome do jornalista Ferreira Neto. Não sei se você lembra. Ferreira Neto, sim. Durante muitos anos ele tinha um programa que era um programa de debate político muito parecido com isso que a gente está fazendo aqui. O que a gente faz aqui não tem precedentes na história, Mário Covas Neto. Desculpe. Não tem precedentes na história. É verdade, uma dúvida. Tem razão. As redes sociais, as plataformas de redes sociais são administradas por pessoas mais progressistas? Ou não? A gente pode o Elon dizer Musk que... não é exatamente... O Elon Musk, eu acho uma exceção. Eu acho que sim. Aquela estagiária do cabelo azul, vamos imaginar a estagiária do cabelo azul, mais progressista, ela realmente é maioria na gestão, por exemplo, de uma Meta, ou até mesmo de um ex-antigo Twitter? É que o Elon Musk arranjou muita treta com essa galera, né? Mandou muita gente embora, né? Ele mandou muita gente embora, inclusive, né? É verdade essa máxima ou não? Posso, sem querer acabar com a pergunta, não, a questão é que... Vai na goela. Ainda que 99% dos funcionários da Meta fossem filiados ao PT, a decisão final não é deles. É esse ponto. Não dá pra saber tomada de decisão... Não. A tomada de... E nós temos a tomada de decisão algorítmica, ela não é feita pelo grosso dos funcionários. De fato, existe... Bem, vamos lá. É uma empresa. Ela visa lucro. Inclusive, ela é um monopólio que liberais deveriam estar combatendo. Né? Estão, e aí a gente... Oi? Estão na Europa. Sim. Os brasileiros nem... Na Europa. Aqui no Brasil vocês não fazem nada, mano. Aqui no Brasil eu não vejo essa força toda, não. Mas enfim. Na Europa eles têm a vida bem mais dura, inclusive. Aliás, você me pegou até uma lembrança interessante. Teve uma discussão grande sobre regulação de mídias sociais esse ano aqui no Brasil, que foi muito marcada pelo debate ideológico também, mas que na Europa já está muito mais avançado do que aqui, e é regulado. Inclusive, a lei brasileira foi baseada na lei alemã, a proposta de lei brasileira. Né? Só a diferença pontual aí. Na Europa, essa foi uma discussão que durou mais de 10 anos. Aqui no Brasil, isso queria ser aprovado a toque de caixa. Não, mas a discussão existia há pelo menos 7 anos também. Te recomendo acompanhar o pessoal do Intervozes, que faz essa discussão aí há quase uma década também. O ITS também faz um trabalho muito importante nesse sentido. Talvez o que eu consigo concordar é que a discussão chegou para o grande público e foi apresentada, mas o próprio projeto de lei era um projeto de muitos anos atrás, não era um projeto que tinha acabado de ser colocado. Mas o ponto é que as plataformas são extremamente... pouco transparentes em relação a esse processo. Nenhuma, né? Aí não é uma coisa de direita e isso se colocou muito na discussão da regulação. Tipo, quando tem alguma coisa sobre racismo, sobre antissemitismo, beleza, eles são até razoavelmente rápidos ali para tirar. Quando tem violência contra a criança, quando tem pornografia infantil, as plataformas conseguem identificar muito rápido o que tem ali e atuar. Mas outros temas eles decidem simplesmente não atuar. Temas que são caros para os progressistas, por exemplo. Quais temas? Tema como racismo, por exemplo, não tem uma atuação tão firme igual pornografia infantil tem. Ódio contra determinadas minorias, eles classificam como, por exemplo, não é o que me parece. O Elon Musk respondeu com um emoji de cocô uma demanda da imprensa brasileira quando solicitado sobre seus critérios para regulamentar ou não determinado assunto. É esse o nível que a gente tem das grandes plataformas hoje em termos de respostas sociais sobre tomada de decisão internas. Mas não são transparentes. Mas aí, Paulo, também o próprio ambiente da rede social, eu não acho que é um ambiente adequado para se fazer uma cobrança dessa. Foi um e-mail institucional, gente. Não foi um... Tinha que fazer o quê? Registrar no cartório? Foi no próprio Twitter. Eu acho que uma carta? Qual é o ponto da regulação que você acha que deveria... Eu acho que falta transparência na tomada de decisão das mídias, das plataformas como um todo,
para tomada de decisão do que é regulado e o que não é regulado. Nosso algoritmo, algoritmo é a nova ditadura que existe. É uma ditadura completamente diferente de tudo que a gente já viu, porque os caras controlam tudo. Se os caras querem entregar a mensagem do Mário Covas, eles vão lá, apertam um botãozinho, o negócio chega para mais gente. Se não querem que entregue, eles também apertam outro botãozinho, deixam ele sem alcance e vai assim funcionando. E a gente não consegue entender, Diegão, a lógica que é isso. Voltando à tua primeira pergunta... Tem dia que tem alcance, tem dia que não tem alcance, você para pra pensar e fala, o que está acontecendo? É uma lógica de grana. Voltando à pergunta que originou o debate aqui, se dentro do operacional das redes sociais nós temos ali pessoas de viés mais progressistas, eu vejo que nós temos nesse ponto fortes indícios de que sim, porque se nós pegarmos aí principalmente da segunda metade do governo Bolsonaro, o fenômeno do shadow ban, das contas de pessoas de direita que perderam praticamente todo o seu alcance, contas que foram canceladas, isso não atingiu a esquerda. A gente pode considerar que, de fato, a direita tem uma presença muito mais forte nas redes sociais, mas existiu, evidentemente, um cerceamento do debate no campo da direita que não foi observado com grandes nomes da esquerda, que tem também bons números nas redes sociais, como o André Janones, como, enfim, outros políticos. Aí divulgando fake news. Aliás, o André Janones escreveu um livro, né? Mas a direita se beneficiou muito da falta de regulamentação, por exemplo, sobre a automação do processo e sobre robôs. Extremamente bem documentado. Não dá para dizer que a esquerda foi beneficiada no Shadowban. André Janones algo que a esquerda já fazia também com os MAVs há muito tempo. Mas que a direita fez numa outra escala, está documentado. Eu acho que uma inovação muito interessante são as notas de comunidade, que tem surgido como um mecanismo que é semelhante ao da Wikipedia, né? Que tem os graus de colaboração na própria plataforma, e aí o nível de confiança do usuário vai aumentando à medida que ele colabora mais e é bem avaliado pelos outros usuários na sua colaboração. Eu acho que as notas de comunidade são a grande inovação que responde à demanda sobre fake news, descontextualização. Então eu acho que é um exemplo de como a gente ainda está engatinhando no funcionamento das redes sociais e de como a gente vai amadurecer como sociedade. Paulo, se para você fechar. Permite, não é nem para fechar, até pular. Se você me permitir, eu queria trazer nesse contexto de utilização das redes sociais, das mídias digitais, para a eleição da maior cidade do Brasil, que vai ser agora, em 2024. Quem que vocês acham que vai utilizar melhor isso? A máquina do Ricardo Nunes, que é prefeito, que não tem um posicionamento nas mídias sociais assim tão efetivo, ou Guilherme Boulos, por exemplo, que foi deputado federal mais votado na cidade e que já é, no nicho da esquerda, mais bem posicionado nas mídias digitais, ou o Salles, que eventualmente deve ser outro candidato da centro-direita, da direita, e que já também é mais digital. Como é que as mídias sociais vão influenciar na eleição municipal da maior cidade do país? Eu acho que Boulos, Kim e Tabata usam as redes melhor do que os demais. Salles também, né? Acho que por conta da base bolsonarista, tem bastante atuação nas redes, né? Bom, foi respondida a pergunta, Ricardo. Muito obrigado. Vamos para o próximo. Quer falar, Marco? Não, é muito difícil você. Eu acho assim, as pessoas mais à esquerda, elas são mais criativas, bem mais criativas nas redes sociais. Tem humor, tem, não são não, Mário. Tem novidades. Desculpa, não são não. Mário Covas. Desculpa discordar. Desculpa discordar. Não são não. Eles estão tomando um baile nas redes sociais. Ok, então tá bom. Mas querem regular, né? Criativos em que sentido? Eu acho que inovam. Eles inovam. Tudo bem, o MBL é criativo e tal, tudo bem, mas a criatividade também é engraçado, usa o humor, usa a inovação, tudo bem, mas eu acho que isso propaga mais na esquerda do que na direita, na minha opinião, desculpe. Agora, ambos... Eu tô contigo, tá? Eu acho que assim, depende muito do profissional, da capacidade que ele tem de conseguir mobilizar as pessoas em cima da informação que ele está passando, da forma que ele está passando, do jeito que ele está passando. Não sei. O Ricardo Nunes foi lá buscar o marqueteiro do Bolsonaro, obviamente pensando nisso.
né? Pensando como é que eu faço uma comunicação que me paute mais para alguém que teve sucesso nisso, né? Mas na cidade de São Paulo teve sucesso? É só essa a minha dúvida. Não sei se teve sucesso na cidade de São Paulo, mas com certeza teve mais sucesso que o Ricardo Nunes teve até então. Tem algumas métricas que ajudam a gente a fazer uma leitura disso e que tendem a dar razão aí pro Renato nesse sentido. Por exemplo, se a gente pegar o IPD do... O que é IPD, Paulo? É o Índice de Popularidade Digital do professor Felipe Nunes, que é da Quest. Você vai ver ali o desempenho digital dos principais deputados, mais quem está pautando a discussão política brasileira. Todos os primeiros são da direita. Você vai ver um nome na esquerda ali em terceiro, quarto lugar. E se você olhar a lista como um todo, vai ter muito mais nomes de direita do que nomes de esquerda. A gente fez eu reformulo a minha impressão. Agora já está reformulado, concordo com você. Não, e a gente fez a gente faz... Eu tenho, enfim, uma agência que a gente faz muito monitoramento, raspagem de dados de rede. Mesmo assuntos, por exemplo, a gente fez uma raspagem de redes sobre a CPMI do 8 de janeiro. Foi extremamente comemorada dentro da esquerda. Se você for pegar a repercussão digital da CPMI, ela rendeu mais para a direita do que para a esquerda. Quando teve aquele assunto de que o Lula emprestou 1 bilhão para a Argentina, que depois foi desmentido, o desmentido, a notícia falsa, ela rodou muitíssimo mais do que o desmentido. Então, você tem uma dinâmica hoje que, de fato, está sendo muito melhor aproveitada pelo campo da direita, se a gente for analisar esse conjunto de métricas, né? Não são as únicas métricas, E aí eu pego, por exemplo, você pega a última pesquisa que saiu de avaliação sobre o governo Lula e perguntando para a população, 60% das pessoas não sabem dizer nada de bom que o governo fez. Pô, tem o Desenrola, tem ali o Minha Casa Minha Vida, enfim, goste um pouco mais ou um pouco menos, tem coisas que de fato mudam a vida da população e que não são percebidas, inclusive, por uma que me parece ser incapacidade de comunicação do próprio governo Lula em conseguir mostrar para as pessoas o que está sendo feito, o que está acontecendo. Paulo, mas isso não estaria atrelado à própria construção de base eleitoral que cada grupo no espectro político acaba investindo? Porque nós vemos, por exemplo, nós noticiamos aqui há algum tempo aquela portaria do Ministério do Trabalho, por exemplo, que o Luiz Marinho queria dificultar a possibilidade do trabalho aos sábados e domingos. Isso para fazer uma aceno ao movimento sindical. Que nós temos, em feriados, que é uma base histórica da esquerda. Será que é porque não a esquerda brasileira investe muito mais nesse tipo de construção de base do que a direita? Pauta impopular, o governo Bolsonaro também tinha. Também que, assim, não é porque a população brasileira não saiba coisas boas do que o governo Lula fez, é porque as pessoas acham também que ele fez coisas piores, fez mais coisas ruins do que boas. Não, mas a pergunta não era essa. A pergunta era o que você lembra de bom, qualquer coisa boa que o governo fez. E aí, 60% nem lembravam. Mas sequer lembravam. As pessoas acham o governo ruim, elas não vão nem falar uma coisa boa, porque vem isso como uma... Tem uma frase... Uma coisinha boa, não mas é fez assim um monte funciona de a pesquisa, né? Tem uma frase que eu me lembro do pai deste cara aqui, Mário Covas, que dizia que o eleitor nunca erra. Você lembra de uma frase dele? Como é que era? O eleitor nunca erra, ele só precisa... de estar informado. De ter as informações. Eu me lembro de uma fala marcante. E aí que é o problema da fake news, ou de não sei o quê, porque se ele tem uma informação equivocada, ele vai votar errado. Se ele tiver as informações corretas, ele vota certo. O que você estava falando da questão da pesquisa? Não, só... Eu acho que a pesquisa ela reforça um pouco esse ponto. Não só a pesquisa, as raspagens de dados que a gente faz lá na Basilab também vão muito nesse sentido, de mostrar que tem um campo que está muito organizado, que sabe usar melhor a emoção, as emoções atuais, né? Porque a época do Mário Covas, você tinha ali os grandes jornais e as grandes TVs, se você tinha aquilo ali, você tinha todo o sistema comunicacional na sua mão. Se saísse na Folha de São Paulo e no Estadão que você tinha feito algo de bom, você tinha feito algo de bom. E aquilo ia dominar o noticiário. E essa dinâmica não funciona mais dessa forma, né?
Isso mudou muito. Mas eu não consigo entender, sabe? Porque eu não consigo entender a dificuldade. Você tem uma agência de marketing político. Eu imagino que se um político de direita chegar para você e pedir para prestar serviço, vai prestar. Assim como um político de esquerda. Então, nós sabemos que não é o político que está lá na rede social produzindo o próprio conteúdo. Enfim, tem agências especializadas nisso. Então, eu volto à minha pergunta anterior. Será que não é uma questão do tipo de base eleitoral no qual a esquerda procura investir em relação à direita, que de repente investe mais no público digital e a esquerda investe mais na base ali orgânica, sindicato, sociedade civil organizada? Eu vou voltar na declaração do Sidônio do fim de novembro. Sidônio dá uma entrevista ao Estadão falando que memes interrompem a discussão pública e não são bons. É o marqueteiro do Lula dando um recado para o campo progressista. O que o MBL acha desta declaração? Sabe, E aí fica muito nítido que tem um campo que está efetivamente bem preparado e está entendendo essa nova dinâmica. E aí qual é a minha hipótese? E longe de ser aqui uma lei ou uma explicação final sobre isso. Eu acho que tem uma origem de um sindicalismo e do mundo do trabalho e uma dificuldade de entender que o mundo do trabalho mudou, que o próprio entendimento do trabalhador hoje mudou. Hoje ele não, uma pessoa que é Uber, ele não se entende como classe, ele não se entende como ou ainda não se entende, talvez essa construção possa ser feita. Você tem uma origem, como você mesmo falou, dentro da intelectualidade, dentro dos sindicatos, dentro de perfis de comunicação que também não se adaptaram dentro da própria imprensa, né? Que não se adaptaram tão bem a esse novo mundo. Enquanto você tinha ali um outro conjunto de atores que estavam, de uma certa maneira, até quase que excluídos do debate público, e que a partir do momento que você tem um professor da Universidade de Nova York que fala que agora que o que revolucionou tudo foi o botão publicar, porque agora todo mundo pode publicar. E isso muda de fato a dinâmica. E eu insisto no ponto que talvez pela sua origem, talvez por algumas outras questões que eu acho que são, obviamente, abertas ao debate, o campo progressista, a esquerda como um todo, o discurso é muito difícil, é aquele discurso que vem da academia, por exemplo, muito hermético, muito fechado. É um discurso que não é muito acessível para a população como um todo. O próprio discurso sindical é um discurso sobre um mundo que também... Lula consegue falar muito a língua do povo, né? Exatamente. Mas o Lula, ele é completamente oposto, né? Mais ou menos, né? As lives dele agora foram até interrompidas por falta de audiência. Dialogar. Eu acho que os dois chegaram onde chegaram porque tem habilidades de comunicação sem nenhuma claras, dúvida, né? A gente está fazendo aqui uma análise de campo, não dos grandes líderes, né? Eu acho que tanto o Bolsonaro quanto o Lula têm uma capacidade de comunicação excepcional.